Bom dia, pessoal, tudo bem? Então veja bem, dando continuidade aqui, nós temos um Samsung A12 aqui, certo? E a gente propôs desde a segunda-feira termos ferramentas, instrumentos, igual a gente já viu, né? Um dos instrumentos que faz com que a gente consiga ter análises mais complexas é o osciloscópio. O osciloscópio é um instrumento de um custo acessível, ligeiramente alto, para você ter ele com os acessórios completos. O valor dele em si não é tão alto, né? Com R$3.000 você compra um ótimo osciloscópio. Com R$1.500 você compra um osciloscópio bom, que vai te ajudar bastante. Com R$10.000 você compra um osciloscópio bom com acessórios bons. Então, querendo ou não, é um custo ligeiramente alto. Então, o nosso objetivo aqui, primeiro, não é vender ferramenta. Então, em momento nenhum, eu estou te forçando a comprar nada. E nem a te falar que você é obrigado a ter. Nós estamos dando direções para você. Aí você vai pensar se é viável para mim ou não. Tudo que vocês viram em relação à análise, se é viável para você ou não adquirir instrumentos ou ferramentas. Porque a verdade é clara. Sem ferramenta complexa, não dá para fazer reparo complexo. Isso é fato. Se você quer fazer reparo complexo, tem que investir em ferramentas e equipamentos e máquinas complexas. Ah, mas eu faço tudo com o Yashun. Parabéns. Eu não estou falando que você não faça. Mas uma Quick, uma Raco, uma Sugon, uma Atem é melhor do que a Yashun. Isso todos aqui sabem disso. E você ganha tempo, agilidade e precisão. Isso no reparo é um diferencial, né? Então não é que a ferramenta que você tem não resolve, mas existem ferramentas que têm um desempenho superior. E se você quer fazer o diferencial na sua assistência, que seja qualquer ponto, tem que ter diferencial nas suas ferramentas, nos seus insumos, nos seus instrumentos que você usa, nos seus componentes de reposição, porque tudo determina a qualidade. O fluxo que você usa, o produto de limpeza que você usa, a ponta do ferro de solda que você usa, tudo interfere. Tudo interfere. A escova de dente que você não usa, você usa um pincel antistático, a proteção SD que você usa. Então tudo, o jaleco que você, tudo faz diferença. Na qualidade que você entrega para o seu cliente, faz. Então eu vou apresentar uma ferramenta, não é porque ela é nossa ferramenta. Na verdade são algumas ferramentas. E não é porque ela é nossa, eu vou deixar de falar aqui. E não é porque ela é nossa, eu vou estar fazendo propaganda para vender. Por quê? Eu tenho 30 anos de profissão. Tem 30 anos que eu reparo smartphone. Eu comecei em 1994. Talvez alguns de vocês aqui nem tenham nascido. Eu comecei a consertar celular em 1994. Completa 30 anos esse ano. Isso quer dizer que eu não preciso fazer propaganda para vender meu produto. Mas se o meu produto é bom, eu tenho que falar dele. E ele é ótimo. Não existe igual. Isso eu falo colocando os meus 30 anos em jogo de trabalho, de profissão. Não existe igual. Por quê? Aqui tem dedicação, tem trabalho forte. Então não é propaganda para vender. Quem quiser comprar bem, quem quiser comprar, vou ficar triste, mas quem quiser comprar, vou ficar feliz, porque vai mudar a sua forma de fazer diagnóstico. E com preço acessível. Tá, mas que ferramentas são essas? Então eu apresento a vocês o Smart Curve e o Mac Curve. Tem outras ferramentas também que eu vou falar depois na parte de radiofrequência, que é o Smart Board e o Smart Board Lite. Depois dessa aula aqui de 1 hora, a gente vai entrar em radiofrequência. Aí eu vou falar de outras ferramentas para aplicar em reparos complexos de RF. Então, essas ferramentas, o que elas fazem? Elas são basicamente um osciloscópio digital aqui dentro. Então, elas têm um osciloscópio digital aqui dentro agregado com um traçador de curva. Então, o que essas ferramentas são? Aqui, a Smart Curve. Tem um osciloscópio aqui dentro, claro que não com os botões, com as funções que um osciloscópio de bancada tem. Aqui é um osciloscópio digital, minimizado, simples. E um traçador de curva. Então eu vou usar aqui o princípio de injetar uma pequena tensão na placa, menor que diodo reverso. Ah, então não preocupa que não vai queimar essa placa não, tá? Porque você não mede com diodo reverso todos os pontos da placa. O risco de queimar a placa é quase zero com diodo reverso. Existe, mas é quase zero. Então aqui trabalha com a tensão e corrente menor que o diodo reverso. Porém, aqui tem um componente a mais, é a frequência. Então essa máquina, ela aplica uma tensão, uma pequena corrente e uma pequena frequência.
frequência da placa. O diodo reverso, que você usa no seu multímetro, ele aplica uma tensão e uma corrente. Então, muitas vezes, os pinos fundamentais, por exemplo, que eu preciso medir, eles vão bater o quê? Overload. Então, por exemplo, olha nesse diagrama aqui desse A12 aqui. Se eu tenho uma falha de microfone, microfone não funciona. Eu só tenho o multímetro. Eu vou medir o diodo reverso. Infelizmente, logo o pino do microfone, o que ele apresenta? Overload. Isso quer dizer o quê? Que o seu multímetro é bom? Claro, é muito bom, mas em alguns pontos ele deixa de ser eficiente. E na maioria dos pinos fundamentais, onde está o sinal que eu preciso, vai dar overload. Sinais lógicos, a maioria vai dar overload, como a gente viu de reset lá. Né? Alguns sinais de áudio, olha o microfone aí, ó, overload. Então, se eu pegar o meu multímetro e medir aqui e ele indicar overload, quer dizer o quê? Pode estar funcionando ou pode não estar funcionando, porque a indicação overload quer dizer o quê? Que a tensão foi acima do valor suportado do seu multímetro, acima de 3 volts. Então, o multímetro na escala de diodo semicondutor, acima de 3 volts, dependendo da marca, né? 3.3, 2.9, ele vai indicar overload. E você não sabe se o pino está com os componentes bons ou não. Ok. Pensando nessa solução, para resolver esse tipo de problema, o traçador de curva é algo muito antigo, inventado em 1950. Eu tenho o original aqui, imenso. 2 pessoas para carregar o traçador de curva. Não. Está lá em cima no meu laboratório. É imenso. Eu mostro depois para vocês. É imenso, é uma máquina imensa, dessa altura, dessa largura. Foi inventada em 1950. Mas o que esse equipamento faz? Então quer dizer que não foi a Telecela que inventou? Não foi nenhum mortal no nosso plano terrestre hoje que inventou. Já morreu há muitos anos. Então, não é invenção nossa, mas é uma adaptação para usar no nosso mundo, no nosso meio. Então, o que isso aqui faz? Ele injeta uma pequena tensão, uma pequena corrente e agora o fator determinante? Frequência. Através dessa frequência, eu consigo ter reações nos pinos que o multímetro não consegue medir. Então eu consigo ter nos pinos overload, na maioria deles, uma resposta gráfica, uma impressão da malha do componente. Então quando você injeta uma tensão, uma corrente, uma frequência numa malha de um circuito, vou injetar uma tensão, uma corrente e uma frequência aqui nessa malha. Essa injeção de tensão, frequência e corrente vai gerar uma impressão de acordo com o que a malha tem. Vai gerar, se ela é mais resistiva, vai gerar uma linha. Se ela é mais capacitiva, uma elipse. Então, eu consigo capturar essas impressões com uma placa boa e comparar. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um banco de dados de placas funcionando. Para você pegar essas placas aqui, eu gravo cada imagem em cada pino, quando eu injeto essa tensão, frequência e corrente, vai me gerar uma imagem gráfica, uma resposta gráfica. Depois, quem quiser pesquisar aí, Curve Tracer no Google e figura de Lissajous. E o teste do Smart Curve é um teste frio. O que quer dizer isso? Praticamente sem risco. Mas por que eu falo praticamente sem risco? Tudo na vida tem risco. Atravessar a rua tem risco. Do mesmo risco que tem ser multímetro, aqui tem. Quase zero, mas tem. Né? Tudo na vida tem risco. Porque o teste é frio. Mas eu tenho um osciloscópio. Já que você falou que aqui é um osciloscópio, eu posso fazer com que o meu osciloscópio meça também curvas? Sim. É possível criar um hardware à parte para fazer com que o seu rigol aí, trace curvas. Só que qual que é a diferença? Aqui eu consigo, aliado a um computador. Então quer dizer que aqui tem que ter um computador? Tem. Um notebook? Tem. O osciloscópio não precisa, apesar de se conectar no computador também. Mas esse instrumento não funciona standalone. Esse aqui, que é o Mac Curve, que é o irmão mais velho dele, tem um display. Isso quer dizer o quê? Que esse aqui funciona standalone. E também funciona pelo computador. Então a diferença básica é que esse aqui tenho mapas de MacBook, placas de MacBook mapeadas, tá? E tem um display. Onde eu posso ver bem parecido com o osciloscópio,
É um osciloscópio, né? Portátil. Então aqui eu tenho um display onde eu posso ver as curvas aqui. Eu posso usar de modo portátil, sem acessar o banco de dados, ou pelo computador, acessando o banco de dados de curvas mapeadas. Então ele tem essa vantagem de ter uma bateria interna e você pode fazer manutenções em indústrias, em locais que não têm acesso fácil a um computador. Então essa é a principal diferença. Já o Smart Curve, ele é muito bom para Android, muito bom para iPhone. E tem uma desvantagem, necessita um computador. Ah, eu posso fazer reparo remoto? Pode, mas vai ter que levar um notebook com bateria. Tá? Sem problema. Mas o teu também está assim, o de cá é a evolução de lá. Na verdade, o que aconteceu? Agora a gente tem um outro produto chamado Curve Cloud, que as curvas agora estão no servidor. Então, se você tem um Mac Curve, ou se você tem um Mac Curve e tem a ativação Premium, que é o nome dessa ativação para ter o acesso ao servidor, todas as curvas de Mac você pode abrir aqui. E todas as curvas de Android e iPhone você pode abrir aqui. Então vou mostrar o que é o Curve Cloud. Tornou o equipamento aí multiuso. Então quem tem qualquer um dos dois pode ter o banco de dados full. Eu posso ter Mac Curve aqui, curvas de Mac aqui, curvas de Android aqui, curvas de iPhone. E eu posso ter aqui curvas de Android, curvas de iPhone e curvas de Mac, usando a ativação Premium Curve Cloud. Nós desenvolvemos um software online para você acessar, mas aí tem a desvantagem. Tem que ter um computador, tem que ter acesso à internet. Mas quem não tem a ativação Premium do Curve Cloud consegue usar normalmente com as curvas locais. Nós não paramos de atualizar e de usar em modo local no computador, no seu HD. Então você pode instalar no seu computador e usar normal, e você pode instalar no seu computador e usar normal, sem precisar de conexão à internet. A vantagem do Curve Cloud é permitir que ele faça todos os tipos, MacBook, Android e iPhone, e acesso à atualização mais rápido, com o Curve Cloud. Então, se você tem um Curve Cloud, você pode acessar curvas de Android, curvas de iPhone, curvas de Mac, muito mais rápido pela internet e atualização mais rápida. Tem acesso a todas as curvas de iPhone, Android e Mac Curve, e MacBook. Online, tem que ter acesso à internet. Quando a gente atualiza, acessa mais rápido quem tem o Curve Cloud, porque a gente faz um pacote de atualização, a gente faz um update. A gente espera 2, 3 meses para lançar uma atualização, para ter 30, 20 aparelhos. A Curve Cloud é um servidor. É um servidor que a gente coloca as curvas mais rápido lá. Agora, esses dois aí, você precisa ter os dois? Não, um ou outro, né? Você pode ter um ou outro, você pode ter o Smart Curve, você pode ter só o Smart Curve sem o Curve Cloud, porque ele também tem o programa dele. Você tem acesso às curvas de Android e de iPhone só com o programa dele. Se você quiser trabalhar com MacBook, você compra a ativação Premium do Curve Cloud, aí você vai acessar MacBook por ele também. E aqui vice-versa. Porque esse aqui sai só para Mac. Ah, eu quero trabalhar com Android, eu quero trabalhar com iPhone. Compra a ativação Premium para ele, ele vai passar a acessar pela internet as curvas de Android, as curvas de iPhone e as curvas de Mac que ele já acessava. Esse de cá é assim, mais completo para Mac. Esse aqui é feito para Mac. Por isso que ele chama Mac Curve. Mas você pode ativá-lo para pegar tudo. Entendeu? Em questão de valor do nosso curso, vai fazer O valor, aproximadamente R$1.000 está o Smart Curve e 1.300 está o... Tem uma promoção aí com o Curve Cloud, 1.400, 1.300. Eu vou passar os valores para vocês verem. Já de cabeça eu não sei, mas eu vou mostrar Mas tem um desconto para aluno, é claro, né? Então, olha só. descontinho de 50%. Ufa, descontinho de 50%. Então, qual que é a vantagem desse produto? Primeiro, risco é quase zero, porque é um teste frio. Outra vantagem, o banco de dados não existe igual. Não existe banco de dados de reparo igual. Porque aqui a gente não faz só os hard solutions, não é só medir a escala de tensão dos diodos reverso, não. A gente tira CI, mede os pads do CI, a gente tira CPU, tira Power Manager, tira NAND, tira Interposer e mapeia os pinos dos CIs também com essa ferramenta. Com essa ou com essa. A gente faz tensões VCore, tensões de RF, barramentos RFFE, barramentos de 2C. A gente está mapeando a placa não só nos pinos, nos conectores. A gente está mapeando com falhas do backlight. Então a gente tem um vasto banco de dados que não existe igual. E atualizado. Atualizado, muito atualizado. Então eu vou mostrar para vocês agora como que é a nossa ferramenta, como que ela funciona.
Então, o princípio básico dela é fazer o quê? Fazer medições em pinos em pontos que não são mapeados. Principalmente os pinos overload e em componentes que não são mapeados nos diagramas. Igual eu falei, a gente tem NAND removido e lê a NAND. Tiro a NAND do iPhone 15 Pro Max, tiro a CPU do Samsung, tiro o painel do Motorola e mapeio isso. Também, além de mapear os conectores. Pega as tensões V-Core do 14 Pro Max, pega o display do 14 Pro Max, mapeio, porque ela pode mapear também periféricos. Então eu tenho aqui também mapeado periféricos. Não é só placa. Eu tenho câmeras mapeadas, displays mapeados, docks mapeados, subplaca de carga dos Androids. Então, e em radiofrequência, quem já pegou o multímetro foi se adentrar no mundo da radiofrequência e tudo lá bipou ou indicou 000. Né? Essa ferramenta ela funciona muito bem em radiofrequência, porque ela tem um componente frequência. Então ela é bem melhor que o multímetro na etapa de radiofrequência também. Então o primeiro ponto é o seguinte, a gente pode usar o Smart Curve ou o Curve Cloud no modo local. O que é o modo local? Eu não quero comprar o Curve Cloud, por exemplo, que é um acesso remoto. Vai funcionar normal. Qual que é a diferença? A gente vai atualizando as curvas, junta um pacote e lança. Quando você tem o Curve Cloud, a gente mapeia o aparelho, já sobe na nuvem, é mais rápido. E você vai ter acesso a curvas de MacBook. Esse Curve Cloud é anual, é? É anual. Vou mostrar já já. Então aqui, ó, primeiro ponto. Aqui, ó, Smart Curve 2.4, estão vendo aqui, ó? Esse é o programa local. Smart Curve 2.4. Então, esse aqui é o programa local. Smart Curve 2.4. Vou abrir ele. Aqui eu estou usando a versão local. Não é a versão online. Então, não tem que ter acesso à internet. Mas tem que estar com o produto conectado no computador. Ele está conectado no computador. Está aqui, ó. Está aqui bem atrás do monitor. A gente tem mania de colar as coisas na bancada e não está colado, não está? Não, está solto. Ele está aqui. Não dá para levantar. Então ele está conectado na porta USB no computador. Ele já abriu e já reconheceu, olha lá, ó, porta de comunicação 3. Então aqui eu tenho comparar com arquivos de curva. Aqui é o acesso ao banco de dados local, onde você acessa o banco de dados que a gente faz mapeamento. Então a gente tem uma equipe de fazer mapeamentos de placas. Então eu pego placas de Android, de iPhone, de MacBook, mapeio essas placas, crio imagens animadas, não são estáticas, para você identificar o pino com exatidão, de alta qualidade, em HD. Então vocês vão ver aqui que as imagens são animadas e indicam pinos. E aqui eu tenho a opção de ativar o segundo monitor, porque eu posso ter a tela, a curva numa tela e a seleção na outra tela. Então eu tenho essa flexibilidade se eu tenho 2 monitores. Eu posso ativar o meu microscópio aqui também no menu do programa. Então ele tem muitas funções, eu posso colocar a opção de som, para não precisar ficar olhando para o diagrama e para a placa. E quando a curva salva no banco de dados der diferente do que está medindo, ele dá um som diferente. Então você pode fazer medição sem precisar preocupar olhando para a tela. Ele tem porcentagem de erro de acordo com a malha, que você pode mudar. Tem velocidade do teste. Então, vamos falar um pouco das opções aí. Eu não vou ativar a segunda tela. Poderia ativar, mas não vou ativar não. Para ter 2 telas. Vou trabalhar com uma tela só. Mas quem tem 2 telas, pode ativar 2 telas. Então aqui eu tenho a opção aqui, ó. Selecionar fabricante. Estão vendo ali? Apple, Samsung. Aí, ó. Selecionar fabricante. Apple, Asus, LG, Motorola, Samsung, Xiaomi, Sony, Nintendo, leitura do usuário. Ah, leitura do usuário? Peraí, a ferramenta é bloqueada para a pessoa criar a curva dela? Não. Quando você compra, você também pode criar as suas curvas. Por exemplo, eu trabalho com central de injeção automotiva. Se eu comprar uma Smart Curve, eu posso mapear minhas centrais e reparar outras? Claro, não é bloqueado, você pode criar seu banco de dados. Ah, tem um Samsung S26, um iPhone 16. A Telecel não fez ainda, já chegou para mim. Eu comprei nos Estados Unidos primeiro que eles. Vou mapear, porque eu tenho para me consertar aqui. Você pode mapear seu iPhone 16, seu Samsung S25?
Pode. Não é bloqueado para você mapear seus aparelhos. Então você pode criar um banco de dados seu. Eu quero fazer um serviço em demanda. Eu tenho uma demanda específica. Igual o Luciano faz lá. Tem uma demanda específica de um modelo específico. Que uma indústria tem 4.000 modelos desse aparelho. O que eu vou fazer? Vou mapear ele. Ah, é um computador. Vou mapear ele. É um PC. Não importa. Qualquer placa eletrônica, desde que desligada e descarregada, né? Porque ele pode mapear placas de fonte de alimentação. De um iMac, por exemplo. Tem uma fonte de alimentação de 400 volts. Se você vai mapear a placa, o capacitor está carregado, quando você conectar o Smart Curve, vai estragar. Então o que você tem que fazer? Pode mapear qualquer placa, desde que você descarregue-a, se for uma placa de fonte, por exemplo. Essa é uma dica. Entendeu? Ah, eu quero mapear a placa de fonte de TV. Mesmo sem estar ligado na tomada, os capacitores lá dentro armazenam tensão. E é 400 volts, meu amigo. Então o que tem que fazer? Colocar um resistor lá, descarregar a tensão. Mede como multímetro 0 volts? Pode mapear placas. Simples. Dependendo da tensão. 1K ohms, 10 watts. 470 ohms, anotei. 220R, 10 watts. 1K, 10 watts. De resistência baixa e potencial. 220R, só fazer uma lei de ohm básica. Por exemplo, vamos supor que você tenha 4... Presta seu celular aí, por favor, fazer uma conta básica aqui. Vamos supor, divide aí 400 volts, para a gente ver a corrente que vai dar, dividido por 1.000. Tá 4.4 amperes. Vai dar... Divide 4... Tá bom, potência baixa. 400 volts por 1.000? Tá bom. Pode colocar, divide 400 por 220 ohms. 400 por 220. 1.8, beleza. Pode ser esse aí, 220R, 10 watts de potência. Aí o resistor vai descarregar com a corrente boa, vai descarregar rápido. 1 minuto, 2, está descarregado sua placa. 1 minuto está descarregado. 220R, 10 watts de potência. Hã? Então você pode, se eu quero mapear placas de iMac, placas de fonte de TV, placas de fonte de PlayStation 4, PlayStation 5, eu tenho que descarregar as placas primeiro. Eu vou comprar um resistor de 220R em qualquer loja de eletrônica, 5 ou 10 watts de potência, e descarrego a placa, mapeio a placa. Aquele procedimento que o pessoal faz errado, tira o capacitor e encosta a chave. Nem vou te responder. O que você acha? Eu já vi muito técnico fazendo isso. Então nem comenta. A televisão para, os caras fazem isso, a televisão não Então eu nem comento esse tipo. só para trocar o capacitor já resolveria, né? Você só do resistor de uma ponta a outra? Não, você pode usar uma garrinha jacaré, essas sabe essas garrinhas da fonte? Vermelha e preta? Isolada, né? Não vai colocar o dedão lá, né? Não tira o plástico do isolamento da garrinha. Aquele negocinho. Ou pega duas, trava lá com a garrinha e deixa lá conectado. 1 minutinho e descarrega. Ah, conecta lá no... Acha o capacitor da fonte, positivo e negativo, coloca em paralelo com o capacitor. Quando você fecha um curto num capacitor, poxa, cara, isso é uma idiotice. Toda a corrente que ele armazenou sai ao mesmo tempo dele. Você pode ferrar o dia elétrico, ferrar as placas, esquentar, estourar. Cara, é uma idiotice fazer isso imenso. Mas é melhor não estender no assunto. Não quero causar inimizade com ninguém, não. Tem aquela questão de desligar, segurar o pau. Aqui, mas em circuitos de alta tensão como a fonte, não funciona tão bem. No smartphone funciona. Né? Porque a tensão é baixa. Agora, numa fonte de 400 volts, imagina. Mas se deixar ela parada lá, ela descarrega. Um mês parada, ela descarrega. Um mês. 15 dias, descarrega. Por exemplo, se eu tirei a bateria dele interna, ficou pra... Ah, não, beleza. Aí bateria interna, legal. É isso que a gente tá falando, legal. O Mac tem 20 volts a tensão dele, tá? Até 19, 20 volts, esse padrão do telefone. Agora a tensão acima de 100 volts, aí 400 volts, é um mês para descarregar. Se deixar parado, é um mês para descarregar. Entendeu? Beleza? Então aqui eu tenho os fabricantes. Apple, Asus, então eu tenho aqui o Android. Vão lá no Samsung lá. No Samsung. Quando eu clicar aqui do lado, vai aparecer o modelo dos que eu já tenho mapeado. Nós estamos aqui com o SM A125, né? Que eu falei lá do microfone, o pino do microfone, da overload. E eu estou com a fala de microfone. Né? Então vamos chegar no nosso A125, concorda? Né? Para exemplificar aqui. Aí, eu vou escolher aqui, ó, o que eu quero do A125.
O que eu quero? Eu quero uma in FPC da placa. Não é o que a gente está olhando? Você da subplaca? Da placa. É da placa, isso aqui é da sub. É. Vamos lá. Vai ser o... Vamos ver qual que é o conector aqui. Board to board connector. Ah, tá. Aqui ele usou a nomenclatura board to board. Deixa eu ver como é que o nosso está aqui. Vamos ver. Que aqui é a placa sub que eu peguei. Aqui é a placa que também é alvo de medição. Porque se eu tenho falha no microfone, qual que é a lógica da reparação? Início, meio e fim. Onde começa o microfone? Na placa sub. Então, querendo ou não, também teria que medir a placa sub. Então, até para exemplificar, tá bom aqui. A gente consegue ver que também tem mapeado as placas sub. Tá vendo que tem uma instabilidade na linha aqui? Por quê? Muito ruído aqui nesse ambiente. Eu tenho transformador. Lembra que eu falei que as máquinas, para trabalhar com manutenção, é ideal usar 220? Eu tenho 2 transformadores aqui, indutivos, a rede elétrica fica muito poluída. É ideal não usar uma rede elétrica com tanta poluição para fazer medição ou gravar um banco de dados, senão vai pegar o quê? Ruído. Tá? Isso aqui, essa flutuação aqui, ó. O que isso aqui significa no Smart Curve? Aberto. O sinal está aberto. E aqui, vou fechar as pontas uma com a outra. Significa curto. Curto, aberto. Open line, curto. Open line, curto. E essa linha vermelha é o quê? É o gráfico, a impressão do pino 1. O pino 1, viu que está escrito pino 1 aqui? Tem que dar essa imagem em vermelho. Então a imagem em verde, quando eu conectar no pino 1, se tiver tudo ok no pino 1, vai tender a ser parecida com a do pino 1. Ficou claro? Então o que eu vou fazer? Ah, não tem a placa sub aqui. Vou abrir o conector. Quando eu avançar, então o que eu vou fazer? Primeiro ponto. Viu que tem uma tolerância aqui? O que é isso? É uma porcentagem. Aí, ó. Até 2%, até 10%, até 15%. De acordo com o tipo de malha que eu tenho, eu posso ter porcentagem de variação de até 15%, de 10%, de 6%. Malhas de alimentações, 10%, 12%. Porque o multímetro, quanto de erro tem seu multímetro? Primeiro, as placas eletrônicas em geral têm em média 5% de margem de tolerância. Os componentes têm em média 5%. Alguns têm menos, outros têm mais. Mas em média, vamos colocar aí 5%. Isso vem de acordo com de acordo com o desgaste e com a tolerância dos componentes que você compra. Quando você compra os componentes, você escolhe a tolerância. Quanto mais preciso, mais caro. Então a gente já tem uma perda de 5%. Quer dizer o quê? Qualquer medição que você fizer, independente de ser multímetro, de ser osciloscópio, de ser Smart Curve, a gente de cara já tem mais ou menos 5%. Então se a malha fala 3 volts, vai pegar seu multímetro e medir, se der 3.015, é o quê? Dentro da tolerância. 2.90, 2.85, dentro da tolerância. Né? Claro que tensão, né, já é menos, os 5% já não se aplica tanto, vai depender do seu multímetro. Os multímetros de qualidade boa, se o regulador estiver bom, vai bater os 3 volts. Então, ter um multímetro bom também é fundamental. E calibrá-lo também, porque o multímetro também tem que ser calibrado e aferido, pelo menos a cada 2 anos. Então, há a calibração dos instrumentos. Então, a tolerância eu mudo aqui, ó, de acordo com a malha que eu vou medir. E aqui eu tenho um desenho do alto-falante. Estão vendo aqui o alto-falante? O que esse alto-falante está fazendo para mim? Ele vai emitir um som. E eu posso medir os pinos sem olhar no desenho. E quando tiver algum erro, o som muda. E os pinos, eles são Olha aí, ó. Cada pino que você está vendo aí, ó, tem uma imagem diferente que indica onde você tem que medir. Pino 12, qual que é o gráfico? É GND, é um curto. Pino 13. Pino 18. Um elipse. Ah, então a gente tem aí, no final das medições, o que vai acontecer? Eu vou gerar um relatório em PDF
mostrando para você qual ou quais pinos deram errado. Aí você vai imprimir esse relatório em PDF aqui, vai no diagrama elétrico, vai investigar o que cada pino que representa para você, se é pertinente à falha, e daí investigar a sua falha. Então o que o Smart Curve, o Mac Curve fazem? Auxiliam no diagnóstico. Então você que é um técnico experiente, você pode pegar um auxiliar técnico, um iniciante, colocar ele para fazer a pré-análise, fazer a pré-medição na board, já te entregar a board com o relatório pronto. Você, como profissional, vai pegar o quê? Opa, peraí, então os pinos 14 e 15 deram erro? Vou pegar o diagrama, vou olhar aqueles pinos, verificar aqueles pinos, os componentes da origem até para onde vão aqueles pinos e fazer medições dentro da placa agora. Ou usando o Smart Curve, ou usando o osciloscópio, com teste quente, ou usando o multímetro. Então ele já te dá um norte. Ele dá um norte. E muitas vezes, definir o problema é crucial. Problema definido, 50% resolvido. Então, se você define bem o problema, já tem uma condição de... E você não perde tempo na pré-análise. O seu auxiliar, o seu estagiário, não vai fazer reparo na placa. Ele vai fazer o quê? Medição. Então, você ganha tempo de bancada. Você pode dedicar seu tempo a reparar falhas complexas. E um estagiário para desmontar, montar e fazer um pré-diagnóstico. Te entrega a placa desmontada, passando pela eliminação, né? Eliminou se é periférico, eliminou se é chassi, se é display. É falha na placa. Já te dá a placa com a indicação de norte para você. Olha, está com falha do microfone. O pino 20 e o 19 deram medições de 80% de diferença. Aí você vai pegar essa placa, pegar o diagrama e vai trabalhar. Então ficou claro uma aplicação boa que eu vejo para o Smart Curve? Para quem já faz manutenção, contrata o estagiário, custo baixo, o estagiário não gera imposto, né? O estagiário quer aprender eletrônica, vai no Senai, vai numa escola de eletrônica aí, pega um estagiário que está estudando eletrônica ou elétrica, coloca ele para aprender a desmontar e fazer medição na placa. Te entrega a placa desmontada e pré-diagnosticada. Vão achar que a gente tenta usar a nomenclatura do manual técnico. Eu já vi que no Bornel ali não ele coloca o nome dele, mas a gente tenta fazer o quê? A gente pega o diagrama elétrico e usa o mesmo nome. Né? Então vai ser lá SOC, front cam, conector da bateria, main FPC. Pode ser o J6000 aí. Eu acho que é ele. Não, é CN6000, macro. E acho que é o CN6000 ali, ó. Main FPC, não é isso? Aí, ó, ele mesmo. Então a gente usa a mesma nomenclatura do manual. E a gente tenta também usar os mesmos pinos referente ao manual. Onde é o pino 1, onde é o pino 2. Perceba que a pino 1 é ímpar embaixo, para em cima. Alguns modelos, alguns são sequenciais. Então a gente tenta respeitar as pinagens que estão no diagrama, quando tem diagrama. Mas para mapear a placa no Smart Curve tem que ter diagrama? Não. Essa é uma outra grande vantagem do Smart Curve e do Mac Curve. A gente tem banco de dados de aparelhos que não tem diagrama. Então você sem diagrama às vezes fica perdido, né? Sem um diagrama elétrico. Com Smart Curve, não. Você tem uma direção de como trabalhar. Se vocês perceberem, o Smart Curve ele é duplo. Tem canal 1 e canal 2. Para que serve isso? Aqui eu estou usando o modo de comparar no meu banco de dados. Mas eu posso comparar placas imediatas, físicas, na hora. Eu quero consertar ar-condicionado. Mas eu não sou profissional de ar-condicionado. Eu quero arrumar o meu. Eu tenho um ar aqui nesse laboratório, tenho outro no outro laboratório igual. A minha placa aqui estragou. A minha placa do outro está funcionando. O que eu vou fazer? Eu quero só comparar e descobrir a falha. Então eu posso usar o canal 1 e o canal 2 ao mesmo tempo. Medir o mesmo pino numa placa, o outro pino na outra placa. Então também eu posso fazer comparações placa a placa. Board to board. Tela a tela. Tela a tela. Entendeu? E é legal, né? Então vamos lá. Então aqui eu tenho a medição no pino 1. Então eu vou pegar a minha board, que está aqui, né? Vou fazer a medição no meu pino. Vamos só dar uma explorada aqui. Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 6, pino 7, pino 8, pino 9, pino 10, pino 11, pino 12. Percebam que a imagem muda de acordo com cada tipo de pino. Mas por que a imagem muda? Porque quando você aplica tensão, corrente e frequência, essas grandezas vão reagir
de acordo com a malha, se ela é mais capacitiva, se é mais semicondutor, se é mais indutiva, se é mais resistiva, e vão gerar gráficos diferentes. Esse que é o pulo do gato. E a gente captura isso numa placa boa. Então agora eu vou comparar minha placa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no pino 1. Ah, mas eu quero medir só o pino do áudio. Por exemplo, eu estou só com fala do microfone. Eu não quero medir todos. Poxa, eu sou obrigado a medir todos os pinos para chegar no áudio? Não. Eu posso ir no pino que eu quero diretamente. A minha falha não é microfone? Então eu posso pegar aqui, ó, o pino do microfone. Mãe e mic, está mais para o final aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o sétimo da esquerda para a direita. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não numerou os pinos. Então é o sétimo da... Então o que eu vou fazer? Eu vou para o final, ó. Vou lá para o final. Eu posso de cara aqui, ó, se eu quiser, selecionar o pino. Eu tenho a opção de selecionar o pino aqui. Se ali tivesse o número, falasse para mim, pino 45. Eu digitava 45 aqui e já caía nele. Como no Borneo não tem o pino, eu tinha que ter aberto o diagrama, seria melhor. No diagrama teria o pino, eu já colocaria o pino direto lá. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou no último pino, vamos voltar aqui, ó. É o sétimo pino que a gente falou, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu poderia ir no pino 66 direto. Né? Eu poderia medir ele lá diretamente. Mas, como o objetivo aqui é mostrar como é que o produto faz, e aí, tem curva no pino 66? Tem. No multímetro tem o quê? Overload. Não tem curva nenhuma de medição. A gente não sabe se está bom ou se está ruim. Porque no multímetro, no diodo reverso, olha lá, o que é a medição? Overload, ó. Aí, ó, overload. Vira aí na mãozinha aí? Aí, ó. Na setinha do mouse. No multímetro é? Overload. Então essa é uma das diferenças do Smart Curve. Aliado a um banco de dados vasto, CIs mapeados, interposers mapeados, periféricos mapeados que os outros não têm. E hoje um display é caríssimo. Um display hoje custa R$2.000. Tem display mais caro que smartphone, não é verdade? Para mim ter esse em estoque é inviável. Se eu tiver uma ferramenta que consiga mapear um display, eu não tenho a placa do aparelho para testar aquele display, mas se eu tiver uma ferramenta que me auxilia a saber, opa, peraí, não, pode ser que não seja display. Você já vai atrás no display antes de comprar. Então ajuda, porque os periféricos são caros. Uma câmera é cara. Câmera R$600, R$800 uma câmera. Não é verdade? Eu acho caro, né? Eu acho caríssimo, eu acho um display caro. Custa R$2.000 um display, R$1.500 um display, não é barato. Não é verdade? Então se eu tiver, claro que eu mapeei produtos originais. Eu não mapeei display genérico. Não mapeei acessórios originais. Então mapeei dock de carga, um dock de carga é R$500, 400, 300, depende do modelo do aparelho. Nós mapeamos dock? Sim, originais. Então se você tem um dock genérico, vai medir? Vai dar diferença. Então você também tem que ficar atento a isso. Eu tenho um display genérico. Vou abrir um display original? Não vai bater. Concorda? Então você tem que saber o part number que você está medindo. Se é o mesmo. A placa, olha lá, SMA125M. Se essa placa não for isso aqui, mas aqui é um A125J. Pode mudar? Pode não, claro. Vai mudar. Então, claro que alguns pinos podem ser iguais. Legal. Para servir de referência. Mas os part numbers têm que ser o quê? Iguais. Então a gente mapeia a placa, coloca o lugar do conector, coloca o nome técnico e os pinos são móveis. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui no modo automático. Viu a opção modo alto aqui? Ativei o modo automático. E aqui é a velocidade que eu quero medir. Mais rápido ou mais lento? Vou colocar mais rápido. Claro, eu vou fazer do pino 1 só para a gente ver. Eu poderia medir só o 66 ali. Mas como aqui eu estou demonstrando, eu quero que vocês vejam a velocidade que eu tenho para medir um conector de 70 e tantos pinos. Então, coloquei no pino 1, observei o board view, vou colocar minha placa aqui igual, vou colocar um bom GND, então o Smart Curve tem a ponta preta, que é o GND, um dos segredos é
colocar um ótimo GND e a mão, a patinha, como o Júlio gosta de falar, a patinha não participa, né? A pata não participa da medição, porque a pata tem o quê? Minha pata que eu estou falando, tá? Eu posso falar minha pata. A pata tem o quê? A patinha aqui, ó. Tensão, corrente. Quantos volts tem no nosso dedo? 5 volts pica-pica. Tem 8, a gente mediu aqui, deu 8 volts. Como eu sou um cabra muito macho, vocês devem ter 2, 1,5, 0,5. Eu medi, quando eu medi no osciloscópio, cruzeirense 0,24. 0,24. Quando eu medi no osciloscópio, então, nós temos uma frequência de 60 Hz nos dedos e uma tensão em média de quase 10 volts. Isso, em condições normais, se ficar no sol, usar lã. Eu canso de ver gente no laboratório fazendo vídeo com blusa de lã. Aquilo que mais produz estática. Então, a patinha, mesmo com teste frio, a pata não participa da medição. Nem em multímetro, nem em osciloscópio, em medição nenhuma. Então vamos lá. Mas se tiver com luva estática? Ah, mas esse menino é esperto, hein? Claro, né? A luva estática faz o quê? Ah. Se ajudar a apoiar. Dá um cafezinho para ela, pode já tomar um café. Se tivesse crédito de flexão, você teria crédito. Porém, se não me deve 20. E até hoje não pagou, né? Mas é claro, a luva antistática, a dedeira antistática, permite o contato íntimo parcial com a placa. Sim. Sim, seria para apoiar, né? Sim, pode usar a luva antistática sem problema, ou a dedeira sem problema. A dedeira antistática também pode usar. Sempre. Mas não tem necessidade de colocar o dedo na placa desse tamanho, sabe? Algumas placas maiores, você tem que... ela balança, você tem que segurar. Mas uma placa pequena dessa, ela apoia na mesa, na boa. Eu não vejo necessidade de colocar a mão numa placa pequena. Mas na placa maior... Sim. Pensando no geral, às vezes Sim. você pega um tablet. Sim. Por exemplo, na mesa de Pode usar esse suporte, essa mesa, pode usar, tá vendo? Sem problema nenhum. Pode usar. Então vamos lá. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar o microscópio aqui. Poxa, tá vendo a função habilitar câmera? Vou clicar aqui em habilitar câmera. Eu consigo colocar a imagem do microscópio aqui. Se eu tenho 2 monitores, eu consigo ver a curva num monitor, a câmera no outro. Então posso... Como eu coloquei só um monitor, porque eu estou projetando nas outras TVs, então vamos escolher aqui a câmera. USB câmera. Você já abriu o OBS? Ah, o OBS está aberto aqui. Ó. Tem que fechar. O microscópio já estava aberto aqui. Tem que fechar ele para ele abrir. É grátis? Aí, ó. Então aqui eu tenho GND. Um bom GND. Aqui eu tenho o meu SPC. Joga um pouco mais pra cá, gente. Bom. Estão vendo aí? Então o que eu vou fazer? Eu não vou arrumar aqui sentado. Estão vendo aí? Estão vendo? Não? Ok. O que eu vou fazer agora? Vou ativar a opção som, porque eu não vou ficar olhando para a tela. Calma. Tá nervoso? Tá querendo aprender. Ah, tá. Então tá bom. Então deixa eu acabar de falar aqui. O que eu vou ver aqui agora? Eu quero ver como é que a sequência dos pinos andam. Pino 1 é embaixo, pino 2 em cima. Tá? Então eu sei que ímpar embaixo, par em cima. Então eu nem vou olhar para a tela. Eu sei que ímpar embaixo, par em cima. Vamos voltar aqui agora então, vamos começar. Agora eu vou ajustar de novo, agora eu vou começar. Então vamos lá. Teria uma opção de escolher só númerozinho? Também pode. Posso escolher só número par? A gente pensou nisso também. Facilita, você pode escolher só número par, só número ímpar. Claro que, como aqui eu estou demonstrando, eu não reparo de verdade aqui, eu não vou medir esses pinos todos. Para que perder tempo? Eu ia lá no 66, né? Não é falha do microfone?
Então, não justifica, claro que só se for uma falha intermitente, você vai medir todos os pinos, mas você não tem que medir todos os pinos de um conector, igual no CI também. Ou se não tem o manual. Não tem o manual técnico pra você saber, aí teria que medir todos, aí tem que medir todos. É. Então aqui, ó, na hora da medição, cuidado para não encostar. Estão vendo aí? Estão vendo não? Cuidado para não encostar 2 pinos ao mesmo tempo. Já pulou para o 2. Por que pulou para o 2? Porque a imagem ficou abaixo de 6%. A minha tolerância que eu coloquei aqui, ó, coloquei 6%. Então, se o desenho ficar abaixo da tolerância, já pula automático. Então, eu não preciso de olhar para a tela. Entendeu? Se ficar acima de 6%, ele vai congelar e mudar o som. Escutem o som. Agora eu vou na sequência. Se ele não bater na tolerância, aí você tem que mudar manualmente, tá, gente? Tinha que avisar lá pra vocês verem. Esse 6% seria padrão, no caso? Ou depende do... Depende do que você estiver medindo. Ele está usando Aham. 6. Você poderia estar usando 10, por exemplo. Entendi. Entendeu? Aí, ó. O que aconteceu? Travou. Travou. Por que travou? Porque o desenho está mais do que 6%. 10% de erro. Aí ele para, ele não pula. Aí eu sou forçado a clicar aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu já gravei no PDF, no final, no arquivo, um erro nesse pino. Se tivesse medido um pino ao contrário, travaria também. Como assim? Vamos supor, se tivesse o 16, você teria que analisar ele. Ah, não. Sem querer, sem Ah, querer, tá, claro. Aí você tem que ter essa atenção, tem que medir o pino certo, senão vai dar errado. Aí você vai ter uma falsa medição. É importante saber fazer essa contagem certa, você não medir o pino errado. Mas você pode revisar no final. Depois que você mediu tudo, gerou 4 erros, por exemplo. Eu reviso esses 4 pinos. Volta lá nos 4 pinos e Pino 10, Entendeu? É. Pino 10, pino 16, pino 66, que é o nosso. Você pode voltar neles e comparar só eles. Então vocês viram como é que é o mecanismo? Muito rápido. Eu medi 16 pinos aqui, ó. Rápido. Né? Não foi rápido ou não? Em 1 minuto você mede Não. 3 negócios inteiro. Hã? Esse negócio é bom, né? Então eu vou lá no 66, que é o nosso foco. Né? Samsung A125M HDC 600 pino 66. James, outra dúvida Sim. que eu tenho. Se eu pegar e fizer meu banco de dados, aí ele também tem, ele comprou, por exemplo, alguém que comprou, Aham. quer compartilhar meu banco de dados com o outro, consigo? Não é bloqueado para isso. O importante é você ter um banco de dados de confiança. Porque se você ler o banco de dados errado, compartilhou errado, pode causar BO. Então tem que ter só cuidado para mapear uma placa, confere, testa de novo para compartilhar. Não, é isso que eu Sim, fazer, sim. porque às vezes assim, eu achei um modelo que não está Sim, sim. ele precisou ali Sim, na hora sim. pra facilitar. Não é bloqueado para isso. Pode compartilhar na boa. Bacana. O importante é compartilhar medindo certo. Porque se você medir errado, você pode induzir o cara a trocar um componente à toa. Então, por exemplo, quando for mapear, né, coloca um bom terra na placa, não coloca uma luva antistática para não tocar na placa e dar erro. Por exemplo, nesse computador, eu já não mapearia. Porque essa máquina tem o quê? Muito ruído. Mas no notebook, que usa bateria, carrega a bateria, está carregada, tiro a energia alternada da bateria, do notebook, para usar a fonte, que a contínua é pura. Você acha que um clamper ajudaria bem? Não, clamper nesse ponto não, mas ajudaria para ceifar o clamper, né? Mas um filtro. Só que aqui eu tenho um consumo muito alto das máquinas. Para mim usar um filtro para minimizar a rede fica muito complexo. Essa rede nossa está muito ruim. Tá. Mas com o notebook fica perfeito. Ah, não, beleza. Já é um recurso Perfeito. que eu já sei que eu posso... Agora, o notebook tem que ter a fonte original também, porque os caras usam a fonte genérica, o filtro é terrível. Aí dá ondulação. Várias pessoas compram o Smart Curve. Ah, tá dando ondulação na minha curva. Sua fonte é original do seu MacBook? Não. Notebook? Não.
Porque a fonte genérica não tem a filtragem dos capacitores que tem que ter no indutor, filtro. Mas você vê a diferença gritante. Você vai comprar lá na chinesa, Sim. a original É do, 150, 200. então que não é à toa, né? Não é à toa. Então, beleza, vamos medir só o pino 66 então, né? Pra gente, que é o 7º aqui. Aí, ó, 4%. O que quer dizer? Poxa, e no multímetro esse pino bateu o quê? Overload. Então eu sei que a falha do microfone não é na placa, vai ser aonde? No flex ou na sub. É pra baixo, né? No flex ou na sub. Não tem que tocar a mãozinha aqui, ó. Né? Então, você já entregou para o técnico, olha, o auxiliar técnico, já entregou para o olha, já medi a placa, tem falha do microfone. A medição na placa bateu perfeito. Tem que aferir a placa sub que deu erro ou o flex. Aí você vai trocar o flex a placa sub. Medir a placa sub, que tem ela mapeada também, né? Aqui eu não consegui ver onde você tá vendo ali a porcentagem de cópias. Lá embaixo. Lá embaixo, Ah, esse esse lá lá tá embaixo. embaixo. Aqui, ó. Ah, tá, eu vi ali onde tá aquela porcentagem, agora já. Aqui, ó. Aí, ó. E aqui, você me perguntou, como é que eu vou saber isso? Quando você clica nesse informação aqui, ele já te dá a sugestão. Quem que fez a pergunta aí? Quantos por cento eu vou saber? Então você clicou aqui, ó, ele vai te falar. Olha lá. Ó. Até 2%, malhas de RF e dados digitais. Até 10%, linhas de dados, alimentação, clock, entre outras. Até 15% a 12%, circuito de carga e indutância. Então tem uma dica aí. 6% é a margem bacana para você trabalhar. Se não for uma malha de alimentação, vai bater sinal de microfone. Aí eu sei só que a malha tá ok, Uhum. ou aí eu consigo saber nisso, eu sei que eu sei lá. Da mesma forma do multímetro, os CIs, os pinos dos CIs, os balls dos CIs, né, digamos mais claramente, quando você tira um CI e vê os pads dele lá, os balls dele, os pinos dele, eles têm um MOSFET lá dentro. E esse MOSFET protege a comunicação. Isso quer dizer que uma placa fria, você não consegue testar 100% o CI. Então você está medindo mais os componentes ligados à malha. Resistor, indutor, capacitor. Só o teste quente que testa o CI de verdade. E do osciloscópio, a gente mediu o endereço dele, ele deu um acknowledge. Chamou o CI, chamou o 0x40, 01, 0010, uma coisa assim que a gente viu lá, que era o chestnut, né? Aí no nono pulso, ele deu o nível 0, que responde a acknowledge, estou vivo. Aquilo é o teste do CI. Fora isso, não. Aquilo ali é testar o CI. Esse daí eu sei que a malha não tem nem nada na malha matando. Aí você sabe que não tem nada matando a comunicação. Claro que tem alguns circuitos integrados, menores, reguladores, transistores, diodos. A gente consegue ver a junção semicondutora dele. São mais ou menos essas curvas aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Aqui eu já sei que é um semicondutor. Quer ver? Deixa eu ver se tem algum. Aqui, ó. Aqui é um semicondutor. Aí é um pino de comunicação, não sei que está funcionando. Nem todos os pinos são open line também. Então aqui é um semicondutor. Esse tipo de curva aqui, ó. É tipo um diodo, uma junção de um diodo, sabe? Então a gente consegue. Aqui, ó, também, ó, semicondutor. Isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um semicondutor. Pode ter um diodo nessa malha, pode ter um pino do CI que está com comunicação, que não está bloqueado. Em alguns pinos você consegue enxergar assim. O problema é que a maioria dos pinos de sinal relevantes tem o maldito open coletor ou open drain, tem um transistor que protege. Mas a gente consegue enxergar alguns pinos. Isso aí é um tipo de um diodo. A queda de tensão dele aqui, a curva do joelho aqui, ó, da queda de tensão. Tipo 0,7 volts está conduzindo. Então ele está fazendo isso. Está medindo próximo a 0,7 volts, começa a conduzir. Então essas imagens representam as características dos componentes, que é muito legal quando você começa a entender um pouco mais sobre elas. Tá, aqui é também um semicondutor, ó. Aí, ó. Aqui é um semicondutor que está ali. Então você já tem uma dica. Então quer dizer que o nosso Smart Curve, ele tem muitas curvas de Samsung? Poxa, Samsung tem pra caramba, olha o tanto de aparelho mapeado tem. Eu tenho Xiaomi. Já que a gente está falando um pouco de Android, né? Poxa, tem Xiaomi? Tenho. Tem Xiaomi 13C, vamos ver o 13C aqui. Eu vou escolher aqui, em câmera, eu estou com a falha na câmera do Xiaomi. Minha câmera não funciona. O meu estagiário já testou o periférico. Já colocou uma câmera nova, já restaurou o software, não deu imagem. O que ele vai fazer? Vai pegar a placa, vai mapear no Smart Curve ou no Mac Curve,
vai me entregar o FPC da câmara com um relatório de qual pino que está alterado. Aí eu vou pegar o diagrama elétrico, vou pegar aquele pino e vou investigar. Então aqui eu tenho mapeada lá. A câmara Main 50 mega. Tem os pinos mapeados. Cada pino, uma curva diferente. Ah, eu estou com falha na bateria, falha na alimentação. Ah, eu estou com falha na placa sub, não está carregando, por exemplo. Tem a placa sub original, não se esqueçam, nós não mapeamos periféricos genéricos. O genérico não vai bater nunca com o original. A mesma coisa vale pra tela, viu, gente? É, já falei até isso aí. Tem lá o Ah, eu trabalho com videogame. Tem videogame mapeado no Smart Curve. Ah, eu trabalho com iPhone. E não existe banco de dados igual ao de iPhone. Aqui eu tenho tudo de iPhone. Tem iPhone também aqui? Ixi, tem muito. Olha lá, ó. Ah, 15 Pro Max não tem. Você não tem iPhone 15 Pro Max? Tem. Você não tem iPhone 14 Pro Max? Tem. Mas não tem nem diagrama? Eu não preciso de diagrama para mapear a placa. Eu preciso da placa boa. Né? E eu posso... Ah, mas não tem 14... Ah, mas você não tem display do 14 Pro Max mapeado? Tem. Ah, você não tem... Ah, mas você não desmontou a placa do 14 Pro Max e mapeou os test points do interposo? Mapeei. Ah, você não mapeou os test points do RFFE? Mapeei. Você não tirou o Power Manager do iPhone 14 Pro Max e mapeou? Num 15 Pro Max mapeou? Tiramos. Você não tirou a NAND de um 15 e mapeou? Tiramos. Bom, iPhone 13 Pro. Opa, vamos lá. Pode falar. Display. Vamos lá. Aquela tela branca lá. Vamos ver se a gente tem o 13 Pro Max. Fazer o jumper nele, né? Isso, então vai vir aqui, ó. Pega essa falha? Aqui, ó. Display Test Point. Viu aí? Aham. Qual que é? 13 Pro Max. Opa, tem! Caramba, tem o 13 Pro Max mapeado no display. Para você medir qual que é a trilha que está aberta e fazer o jumper no lugar certo sem achômetro. Né? Então tem mapeado aí. Aí para você, porque aí você vai ver qual pino que está falhando, do lado esquerdo e do lado direito, que o lado esquerdo são tensões, do lado direito também são. Aí você vai ligar mesmo ponto com mesmo ponto. Não é no achismo, 6 com 6, 7 com... Você vai medir a curva sem estragar mais o display, porque aqui é o teste frio. Então aqui tem o display mapeado, ó, de um lado e do outro. Ó. Nós raspamos o display, ó, e medimos os pinos das trilhas que falham. Ah, mas o 14 Pro Max não tem. Tem. Tem também. Tem também. Ah, mas você não tem câmera de Mas isso aí difere do fabricante? Claro, mas aí tem o part number, né? Aí você vai olhar o fabricante LG ou Samsung, vai medir o display LG ou Samsung. Ali já tem. Sim, claro. Isso é o básico, né? É o part number básico, entendeu? Ah, Apple Watch? Tem Apple Watch? Tem. Tem Apple Watch. Tem iPhone 15 Pro Max? Vamos ver? Tem iPhone 15 Pro Max? Tem. Tem uma piada do iPhone 15 Pro Max? Tem. Aí, ó. Tem iPhone, sei lá, 12. Vamos pegar aqui um 12, um periférico agora aqui. Percebam que cada placa, para você perceber o negócio do fabricante ali, ó, tem um part number, não é só o modelo, viu aqui, ó? 12, part number 820-01970A. Para você saber a versão, porque tem versões diferentes de placa. Então a gente mapeou por versões. Para você não correr o risco de medir um display ou uma placa do outro, mesmo modelo, mas de fabricante diferente, de versão diferente. Daquele da tela que você colocou ali, eu tô achando um ponto ali errado, eu vou ligar. É, porque a mesma curva que tem num ponto que está faltando, se você comparar com a do outro.
Aí você tem noção de. A gente tem a tabelinha também de como ligar. Mas você sabe que, opa, é esse pino aqui que está faltando, para não ligar a pino à toa. Porque a galera já faz um jumper sem medir. Muitas vezes, quando não dá certo, você pode fazer um jumper errado e matar a tela. Então, primeiro é medir para saber qual pino está errado, aí você vê naquele pino onde ele deve ser ligado. Na tabelinha, entendeu? Você mede primeiro, não faz o jumper direto. Aí você achou que aquele ali tá com uma curva errada. Aí você já sabe, aí você vai na tabelinha de pinos, de ponto, e acha aquele pino seu e vê onde liga. Tem, já tem, a gente tem também já os pontos. Vamos ver um periférico aqui. Flex do display. Test points de RF. Deixa eu ver um 14 Pro Max. Acho que tem até os periféricos aqui. Vamos ver. Pra gente ver câmera, essas coisas. Aí, ó. Tirei a baseband do 14 Pro Max e mapeamos a baseband. Tiramos CPU? Não. Você não mapeou a CPU? Sim. Tiramos CPU e lemos todos os 1.333 pinos de uma CPU. É um mês para fazer esse mapeamento. Tiramos a baseband do 14 Pro Max, versão de placa 820.027.72A. Então você tem que olhar o part number. Aí tirei a baseband e mapeamos os pinos da BB. São 400 pinos aí, 500, né? Mais ou menos isso aí, Júlio? Mais ou menos uns 500 pinos, vamos ver o final aqui. 530 e pouco, se não tiver enganado. Olha. Aqui está para o setor, né? Aqui são tantos pinos, se a gente colocar tudo de uma vez, você confunde, então a gente faz por setor. Uma faixa, outra faixa, outra faixa. Onde tem isso? Me fala. Onde tem isso? Eu não conheço outro que tem, não. Ah, mas vocês têm Motorola também? Eu trabalho só com Android. Tem Motorola? Está crescendo. A gente está fazendo um banco de dados Motorola também. Tem alguns Motorolas. Ah, Motorola você tem? Fala um Motorola aí, vamos ver. O G10, esse Motorola G10 é bom, né? Tem o G10 mapeado? Tem Motorola mapeado. Tem Motorola mapeado. Tem LG? Poucos. Ninguém quer LG mais, né? Não que eu não gosto, não é isso. Né? Hã? Um Samsung A14. Hã? Samsung A14. É o novo, né? Agora descontinua, cara. Estamos dando esse aí mesmo. Tem ele aí? Um defeito? Não, que já apareceu já, É. né? Sabe o SM dele? É A13. 146. 145, 146. Esse ainda não. Mas eu vou ler. Tem dois modelos da série. Aí talvez lá no Sim. Cloud lá tem. Aí como é que Não. faz pra criar ali, compartilhar? Como que eu faço para criar a curva? Lembra que eu estou usando a versão do programa local, que dá acesso total também. Então vem aqui, ó, gravar. Como que eu faço para gravar uma curva? Quero mapear uma placa. Aqui, ó, gravar, editar arquivos de curvas. Cliquei aqui. Primeira coisa, Samsung SM, part number bonitinho. Para você gravar uma curva, todos os detalhes têm que estar sendo feitos. Primeira, qual que é a versão da placa? Não é só o modelo. A14? Não. SM, A14 não sei o quê. SM 146M. Quatro modelos Pois é, vamos supor que sua placa é 146M. Então isso tem que estar muito claro para você compartilhar. Porque se você não determina qual que é a versão da placa, outra pessoa pode pegar um outro SM146G, dá diferença. Aí troca um CI lá porque estava errado a curva. Então tem que ter muita responsabilidade. Primeiro, como é que eu faço isso? Part number exato. Aí não tem frescura. Não é pelo modelo, é pelo part number. Ou de um display, ou de uma câmera, anoto o part number do componente. Aí eu venho aqui, ó, onde eu quero salvar esse banco de dados? Ah, eu vou criar uma pasta, chamar ela de curvas salvas por mim. Curvas James, por exemplo. E nessa pasta colocar tudo que eu fizer no banco de dados. Ou posso criar uma pasta, dentro dessa pasta, com o modelo SMA146. Vou criar uma pasta com curvas James, e lá dentro eu crio uma pasta com o modelo, com o part number, que eu vou ler. Ficou claro? Ok. O que eu faço agora? Primeiro, você já tirou a foto ou as fotos do ponto que você quer mapear? Então, eu vou pegar minha placa aqui. Quero mapear o conector de bateria.
Vou pegar uma foto, vou tirar uma foto do conector de bateria, tirei a foto, salvei em JPG, vou colocar no meu computador e vou carregar a imagem. Vou colocar uma foto qualquer aí, tá? Tem um FPC na área de trabalho. Ah, tá. Vou pegar uma foto qualquer aqui, que representaria, por exemplo, o que a gente vai ler. Tem aqui, né? Vamos rolar pra baixo aí. Não, né? Do lado direito. Aí. Vai vir um FPC. Aí, ó. Aí. Seria bom tirar, eu tiraria a foto da placa mesmo, né? Essa imagem é só ilustrativa. É só um exemplo. Não é nem de como usar, né? Aí eu vou colocar aqui, FPC da bateria. Se colocar em inglês, melhor ainda, porque você pode compartilhar para o mundo todo. Então, tenta escrever em inglês. Aí eu vou olhar no diagrama qual que é o número do conector. Seria bom também, porque você não vai inventar, para ficar um negócio pertinente. Como não tem diagrama, você coloca conector de bateria. Flex do conector da bateria. Flex FPC da bateria. Pronto. Quantos pinos tem esse FPC da bateria? 6, 4, 8, 12. Vou colocar aqui 12. Viu? Observação. Conector de bateria. Samsung SM A146. Sem diagrama elétrico. Para a pessoa saber que o pino vai ser aleatório à sua função. Aí eu venho aqui agora. Se você quer gravar no modo automático, o que é o modo automático? Você encosta no pino, você muda o tempo, ele já grava sozinho. Aí vai te dar um som, para você mudar o pino 2. Vai dar um som, para você mudar o pino 3. Se tiver com habilidade. Então vamos gravar no modo automático, eu já tenho habilidade de fazer isso. Você quer colocar muito tempo no modo automático ou pouco tempo? Vou deixar no centro. Aqui eu venho em iniciar a gravação. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar a placa no microscópio aqui, vou colocar um bom GND. Vou abrir ali para vocês verem. Vou simular aqui, por exemplo, tá? Então vamos supor que esse aqui seria o conector de bateria. Pino 1 está aqui, ó. Encostei lá, ó. Quando ficar branco e deu o som, gravou. O que eu faço? Pino 2. Aí na foto eu vou escrever a numeração que eu estou seguindo. Número do pino 3. Pino 4. Pino 5. Só que esse computador meu não serve de referência para nada, porque olha o ruído que ele dá. É o pino 6 agora, né? Aqui. Pino 6. Pino 7. Terminou de mapear? Salvar, curva e voltar. Aí você vai pegar a foto agora e vai editar os pinos. Ou se você quiser editar antes, você pode tirar uma foto e carrega várias imagens com todos os pinos. Pino 1, pino 2, entendeu? Se eu tirei a foto, tem 10 pinos. Vou fazer 10 fotos e colocar o pino 1 com a setinha lá. A foto pino 2, eu nomeio ela como 2 e coloco no pino 2. E carrego várias imagens aqui, ó. Eu já coloco todas as imagens de uma vez e ele já vai linkar automaticamente. Que você nomear como 1 no pino 1, 2 no pino 2. Você salva, tem 12 pinos. Você vai salvar 12 fotos de 1 a 12. Cada um O número 1, o número 2, e cada um com pino, com a setinha em cada pino. Aí você ele vai linkar automaticamente. Já fica pronto. Claro que você pode também ter uma imagem indicando só o pino 1. Depende do seu tempo. Aí depois aí que a gente salvar ali, não baixar. Vamos abrir ela aqui agora. Aí você vai vir aqui, ó. Salvar e voltar. Né? Aí você vai vir, ó, comparar, carregar curva gravada. Viu? Se não gravou? Então tem um botão para chamar o arquivo. Aí você clica aqui, ó. Curvas James. Será que eu não salvei? Acho que eu não fui até o final.
vou ter que ir até o final. Vou ir até o final porque ele não apareceu, não. Eu não gravei vamos gravar um arquivo todo de 4 pinos. Bateria. CN bate. Vamos colocar aqui, vamos gravar rapidinho. Colocar na pasta James, só que eu vou finalizar a gravação. James, carregar a imagem. Tá aqui. 4 pinos. Vamos colocar 4 pinos para a gente finalizar uma gravação rápida. Bateria SM-A146. Ok. Iniciar a gravação. Vou gravar 4 pinos aqui, tá? Só para a gente finalizar o arquivo, para ele gerar o arquivo. Vou gravar na sequência assim mesmo. 1. Ficou branco. Gravou. 2. Se quiser aumentar a velocidade para gravar. Pode também. Porque é bom você fazer com velocidade média, porque às vezes a curva demora a carregar. Entendi. 4. Aí, ó. Ok. Salvar e voltar. Agora gerou a curva. O que vem agora? Comparar com o arquivo de curva, carregar curva gravada. Aí eu vou na pasta James lá, ó. Aí ela aí. Esse arquivo você vai mandar para quem você quiser. Esse é o arquivo da curva que você fez. Vamos abrir ele? Aí, olha ele aí. Vamos medir ele aqui agora? Modo automático. Vou chamar o microscópio aqui. Modo alto. Chamar o microscópio. Fechar o... Estava aberto aqui o microscópio, tem que fechar ele. Quando ele está aberto, ele não... É em outro programa, né? O que eu vou fazer? Vou medir, ó. Vou colocar um som aqui, né? Para nem precisar olhar para a tela. Sem erro. Deu algum relatório de erro aí no final? Não. Fácil, simples. E fácil e simples. Não tem que... Aí o arquivo está aqui, ó. Você mandar para quem você quiser. WhatsApp. Encaminha aí para o WhatsApp, o e-mail, por Telegram. Só que é bom colocar... Eu fiz só um teste, né? Placa, Samsung, modelo tal, conector de baterias. Não vai fazer, né? Vou fazer um negócio bonitinho para compartilhar um negócio organizado, né? Senão vira bagunça. Então, O bom é que o arquivo, quando ele cria o arquivo ali, o banco fica pequenininho, ele compacta, né? Pequeno, é. Às É. vezes grande, a depender do banco de dados, pesa. Aí, ó. Pronto, agora fica bonito. Placa Samsung A146 quando tem bateria. O arquivo 31K. Se você abrir o arquivo, ó, vai dar um bloco de notas, não vai dar nada. Só número. Olha. É um erro panic full que dá aí. É isso aí que é a curva. O arquivo. Arquivo é imagem, é criptografado. Então você pode compartilhar. Aqui é a aba que você compara simultaneamente uma placa com a outra. Então fica as duas linhas ao mesmo tempo. Então é um produto muito versátil. E alto nível de programação. Sim, muito bem trabalhado. Já mexe com banco de dados, essas coisas assim. Muito bem trabalhado. A imagem pesa em banco de dados, mas se você não compacta, criptografar ela. Então agora, vou mostrar para vocês o Curve Cloud. O que é o Curve Cloud? É um software igual o que está aqui que vocês viram, porém no servidor. Qual que é a diferença do Curve Cloud para o Smart Curve? Primeiro, no Curve Cloud, quando você compra a licença Curve Cloud, você vai poder abrir curvas de Mac aqui. Sem isso, não abre curva de Mac aqui. Curva de Mac, MacBook, iMac, MacBook Pro, abre aqui. E você tem acesso mais rápido às atualizações. E não tem que ter um arquivo tão grande, porque querendo ou não, esse banco de dados gera um espaço no HD de mais ou menos 30 GB. A gente tem muito modelo mapeado. Então, você vai baixar o programa, né, nosso do Smart Curve, local, vai ocupar 30 GB de espaço no seu HD. Online, mega. Online eu não preciso nem ter instalado. Só o instalador. Só instalador. Só o instalador. Então, vou baixar aqui agora. Vamos lá.
É, fica na nuvem. Então eu vou vir aqui, arquivos, Curve Cloud. O Smart Curve tem um site dele também, tá? O Smart Curve você pode baixar o programa no site. Deixa eu ver se... lembrar aqui, né? Aí, lembrei. O Smart Curve tem o site dele próprio. Você pode baixar o programa local, que é esse 2.4, que foi atualizado em fevereiro. Deve ser uma versão nova agora em agosto. A gente vai continuar atualizando ele também. Porque a gente faz um banco de dados. Quem tem o Curve Cloud recebe os arquivos que a gente faz na hora. A gente junta 20, 30 modelos e lança uma versão nova. Vai vir a versão 43 em breve. Quem tem o Curve Cloud acessa o banco de dados mais rápido. Então tem mais atualizações quem está com ele. Deixa eu... Eu acho que a gente também tem um site do Curve Cloud, peraí. Tem o site do Curve Cloud, só que eu não lembro de cabeça o site, mas também tem, tá? Tem o site do Curve Cloud, mas eu vou baixar no meu site mesmo. No site principal, que eu vou digitar Curve Cloud aqui. Aí, ó, Telecela Curve Cloud, versão 1.03. O arquivo é 15 MB, olha o tamanho. O Smart Curve local vai te dar 30 GB de espaço no seu HD. Beleza, não é muita coisa hoje, mas... baixei aqui. Já baixei. Vou instalar. Já foi instalado. Vamos ver se é executável aqui. Pronto. Agora estamos abrindo o Curve Cloud, que é uma versão paga do Smart Curve ou Mac Curve. Qual é a diferença de ter a versão paga da versão que vem no produto? Primeiro, acessar curvas de Mac no Smart Curve e vice-versa. No produto que só acessa curvas de Mac, acessar curvas de Android e de iPhone. E segundo, ter acesso mais rápido às atualizações. E não precisar terceiro de ter instalado no computador. Aqui eu tenho então o Curve Cloud. Aí eu tenho o login, é necessário fazer um login, né? Então você vai digitar o seu usuário e senha. Vamos ver se é essa senha mesmo. Eu acho que não. Ô, Júlio, pede o Anderson para mim, por favor, lá para salvar aqui, porque eu não tenho... para ele me passar um usuário e senha do Curve. Você sabe o seu? O meu eu acabo usando. Ele mudou essas senhas todas por causa Então pede ele, chama ele lá, por favor. Nós, infelizmente, temos um grande problema aqui. A concorrência gosta de mandar invadir nosso site, nosso servidor, toda semana. Então a gente tem... nós fomos atacados aí semana passada. Direto, cara. Direto. Hã? Não tem serviço, não É. tem mais o que fazer. Direto. Aí tivemos que mudar as senhas todas. Aí eu não lembro minha senha de cabeça, que mudou recentemente. Aí eu não sei minha senha, tá? Mas dá para recuperar a senha aqui. Só que é mais fácil chamar o programador, o cara que faz o programa, que trabalha aqui. Então, é feito aqui. Então, como é feito aqui, eu vou chamar o cara que faz o programa para vir aqui. Então vocês vão conhecer agora o programador que faz os programas do Smart Curve, para vocês verem quem que é. Meu irmão chama Anderson. Então é melhor falar com o cara que faz, né? Já que a gente está aqui, fabricado aqui, né? Vamos chamar o cara aqui, né? Não é não? Vou colocar a mesma senha da Telecel. Deixa eu tentar
Pede ele para vir aqui, Julião, por favor. Pede ele para vir aqui encarecidamente. Vem aqui, por favor. Eu quero que ele venha aqui. Por favor. Programar não é fácil não, né? Não pensei nisso. Demorou quantos anos para projetar isso aí, James? Mais ou menos uns 6 meses. Eu achei que era anos. Não, fazer, porque, na verdade... Estranho. Eu vou te falar, que família. Tem um cara sinistro no hardware. Tá vendo? Outro programador, esses caras aqui. Tinha que dar certo. Né? Tinha que dar mesmo. Tá louco, Não estou conseguindo acessar aqui não. A não sei que tem alguma caractere especial no seu teclado, minha senha não está funcionando não. Digita essa senha aí para ver. Bom dia. A senha não funciona. A minha não está funcionando. Ou o teclado do Júlio tem algum caractere especial, vamos ver. Deixa ele digitar a senha dele, vamos ver. Galera, esse é o Anderson, o nosso responsável por fazer programas aí, faz nosso site. Não, programas de manutenção de smartphone que eu estou falando, não é tipo de programa, não. A sua entrou, a senha. Deve ser o teclado, esse teclado é pequenininho, né? Tem algum. Não, obrigado, valeu, Anderson. Desculpa então aí, valeu. Então aqui, ó, já estou logado, né? Com a senha do Júlio, e aqui já me fala quantos dias tem de acesso. A validade é de 1 ano, né? Então eu venho aqui, ó, perceba que já apareceu aqui Mac Curve. Então, eu estou usando um Smart Curve, mas aqui eu tenho acesso à curva de Mac. E apareceu um menu diferente, olha lá, ó, Mac Curve. Então quer dizer que eu vou clicar aqui, ó, eu tenho acesso a curvas de MacBook agora. Então se eu fizer reparo em MacBook, meu amigo, aí ó, tá carregando um arquivo remotamente, vai aparecer agora aqui a curva do Mac M3, M1, M2, do teclado, keyboard. Então, de cara, eu já vi que quando eu uso o Curve Cloud, eu ativei o meu Smart Curve para ter acesso à curva de Mac. Já apareceu na tela lá, a segunda tela lá, viu nas telas lá? Já apareceu o gráfico, né? A imagem, apareceu o pino 1 e apareceu, olha lá, só mostrar aqui, ó, só um minutinho, por favor. Já apareceu na televisão lá a imagem com o pino da placa do Mac e aqui a curva respectiva ao pino que eu tô. Se eu avançar lá, pino 2, o programa é basicamente o mesmo, né? Pino 2, olha lá, a curva em vermelho é a curva que tem que bater e o pino 4 eu tenho que medir lá. Então, de cara eu já ativei remotamente Mac Curve e nos MacBooks nós estamos trabalhando muito forte, tem muita coisa mapeada, porque a gente também está mapeando test points, vCore, SaneEnd nos Macs, tirando PowerMan, a gente também está trabalhando não só nos conectores, mas também em pontos de manutenção também, né? Então tem muita coisa mapeada em MacBook para reparo, circuito de backlight. Então a gente mapeou os problemas mais comuns do Mac na placa, não só os FPCs. Para não ficar um negócio... Então tá muito intuitivo para quem dedica a fazer reparo avançado também. Olha lá, tem o CI do backlight. Então tem os pinos do lado do CI do backlight para você medir, do keyboard do backlight, ou do backlight da tela. Então também está fazendo medições aí de pontos de reparo, não só de FPCs. Outra vantagem do Curve Cloud é que você tem acesso às atualizações mais rápido. Porque, como eu falei, no Smart Curve local a gente junta um tanto de aparelho e faz um pacote de atualização, que é o 43 vai ser agora. Caramba, vocês já atualizaram 43 vezes o produto? Sim. 43 é o número das atualizações. Então já teve 40, vai ter agora, na próxima, né? 43 atualizações. Tem 3 anos de vida o Smart Curve. Ou seja, atualiza sempre, constante. Aqui, a atualização é online. Mapeou um aparelho hoje? Sobe hoje. Então a gente tem um menu de novidades. O que está entrando novidades, né?
E aqui eu tenho o mesmo acesso das curvas que eu tinha lá de iPhone. Só que aqui tem de iPhone e Samsung. Só que aqui, ó, tem atualização ligada ao seu local. Por exemplo, vamos ver se tem alguma coisa nova aqui. 15 Pro Max, bateria. Aí, ó, Fluid Illuminator, Wireless Charge, Widecam, Lower Antena. Vamos ver. iPhone 15, 14 Pro Max. Tem uma versão 15 Pro, tem um 15 a mais aqui, me parece. Eu tenho também como ver as novidades pelos news aqui, ó. Vou ver se eu consigo filtrar aqui. Apple. A novidade de MacBook aparece também aqui, ó, tá vendo? Tudo que é novidade. Aí, ó. Display Test Point novos, que foram inseridos novo. De 25/6, tá vendo? Então, foi anexado no display do iPhone 13 novo, do 14 Pro Max novo. Então, já viu o que tem de novidade. De Apple. Então, eu posso mudar aqui e ver cada um. Então, a gente consegue ter, né? Com esses produtos e vice-versa. Se eu usar a ativação Curve Cloud no Mac Curve, eu vou abrir nele curvas de Android e de iPhone. Ok. Falando de preço para passar e mudar de assunto. Já chega, né? Vou mudar de assunto já. Aquele outro que estava lá no site, para quê? São 3. Vou falar dele depois dessa aula aqui. É para falar de RF. Aqui eu vou falar dele depois dessa aula, vou falar dele. Vamos falar de radiofrequência. Exatamente na sequência. Tá? Já vamos falar dele já já. O Smart Curve com Curve Cloud, 1.386. O Mac Curve com Curve Cloud, 1.500. Só o Smart Curve ou Curve Cloud, só o Smart Curve ou Mac Curve sem o Curve Cloud, 1.200. E o Smart Curve, acho que R$1.000 ele está saindo aqui, quer ver? 960 para curva local e Smart Curve. Esse que você me perguntou aqui, né? Esses aqui são para trabalhar com radiofrequência. Vou falar já depois do café. Valeu, galera. Vamos tomar um cafezinho rápido e vamos falar de RF. Então, ficou claro que não é propaganda para vender, não. Eu falei da funcionalidade. Nossa, eu vejo muito curioso, né? Eu acho que eu tinha visto ele no site, ele vai largar ele fora. Hã?